que acontecer, a cidade já deserta sua gente. Olá, meus irmãos, boa noite. Tentando aqui fixar. Ok, estudos em Apocalipse 1. Boa noite, meus irmãos. Como é bom estar com vocês aqui na nossa escola bíblica online. Amém, pastor José Eduardo, Catiúcia. Esperamos os irmãos chegarem para participarem conosco da nossa escola bíblica. Vanessa. Ok, o Fábio, Denivan Fábio, Juliana. Que bom, meus irmãos. Irmão Kelson, Jeff Gadelha, Dinar, Cleiton Girão. Abraço, meus irmãos. Como é bom estar com vocês nessa live de escola bíblica. Hoje, dando início à nossa série de estudos, hein? Aline. Vamos esperar os irmãos chegarem, daqui eu baixo o som e a gente continua. Amém. Muito bom. Irmão Jorge, que bom. Deus abençoe, meus irmãos. Muito bom. Estudos em Apocalipse 1. Hoje, dando início à nossa série de estudos. Maravilha. Grande Wellington. João Carlos. Muito bom, meus irmãos. Vamos aí, chegando junto no nosso ambiente virtual de aula. Um abraço para todos os irmãos que estão conosco, da PIB do Planalto, os irmãos da PIB em Itabapoá, Parque Albano. Maravilha. Vamos juntos dar início aos nossos estudos. Grande Douglas, Caio. Abraço, meus irmãos. Deixando os irmãos chegarem no ambiente de nossa sala para darmos início às nossas atividades. Hoje, introdução ao livro de Apocalipse, hein? Vai ser bom. Vai ser muito bom. Grande Ricardo, que bom, meu irmão. Pois é, trilha sonora para preparar o ambiente aqui. O rei está voltando. E daqui a pouco a gente começa a nossa aula. Ok. Esperando um minutinho. Maravilha. Tá mais calmo. Rapaz, calmo eu sempre estive. O problema é a enxaqueca que atacou hoje, mas está tudo sob controle. Amém. Maravilha. Meus irmãos, pela graça de Deus, temos essa oportunidade de juntos estarmos num ambiente virtual como esse, para tratarmos de assuntos relacionados à palavra de Deus. Vamos interagindo, participando. Hoje, pontapé inicial da nossa série de estudos no livro de Apocalipse, ok? Estamos vivendo aí um período de pandemia, quarentena, isolamento, então um tema propício falarmos nas nossas lives. Lembrando que vai ser muito bom. Muito bom, ok? Antes vou dar aqui alguns avisos e em seguida nós já passo para os irmãos como vai funcionar aqui nosso estudo e a série de estudos da nossa escola bíblica. Deixando os irmãos... Paulinha chegando, Paulo as Nações, que bom, Deus abençoe, irmão Osvaldo. Maravilha, meus irmãos. Compartilhem as redes sociais da igreja, convide os irmãos, ok? Trilha sonora, pois é, começar a nossa aula no clima, né? No clima apocalíptico. Maravilha. Lembrando que as nossas aulas da escola bíblica, ok, nesse período de isolamento, funcionarão nesse esquema, né, de estudos online. Toda segunda, quarta e sexta, nesse mesmo horário, às 21 horas, escola bíblica online. Ok? Maravilha. Ok, eu não vou desativar porque a gente vai interagindo aqui caso surja alguma pergunta, ok? Nós vamos caminhando aqui. Lembrando também aos irmãos que quarta-feira o Wellington dará continuidade falando sobre a igreja de Éfeso. Na sexta-feira, nosso querido Diego falando sobre a igreja de Esmirna. Então, nós estamos aí divulgando nas redes sociais, incentivando os irmãos a participarem. Então, vamos então dar sequência ao nosso estudo da série em Apocalipse, tá bom? Apocalipse. Sigam as nossas redes no Instagram, no Facebook, tem aqui uma colinha.
tá bom? Sigam lá, nós vamos estar compartilhando as séries, as temáticas, o conteúdo dessas aulas, de todo o material que será ministrado nessas lives. E se Deus permitir, nós vamos disponibilizar esses vídeos no canal da Primeira Igreja Batista do Planalto. Deus quiser, vamos criar lá uma playlist, ok? A série As Igrejas do Apocalipse. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Beth. Ore pelos professores, ore pelo Ministério de Ensino, para que tenhamos um tempo proveitoso para a glória de Deus. Ok, tá focando, é? Ah, sim. Rapaz, beleza. Bom, meus irmãos, somente esses recados, então vamos seguindo aqui. Como é que vai funcionar a nossa aula, então, de estudos no livro de Apocalipse, ok? Como é que vai funcionar aqui? Nós vamos nessa primeira parte, nessa primeira aula, lembrando que é uma sequência de estudos sobre as 7 igrejas. Essa primeira parte do livro de Apocalipse, que cobre o capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3. Nós vamos analisar hoje o capítulo 1, ok? Eu vou abordar aqui alguns elementos contextuais, elementos gerais, informação histórica, ênfase, depois um breve panorama do livro. Aí nós vamos para o texto, vamos discorrer o texto, entendendo ali algumas nuances no texto, alguns pontos que são centrais, ok? E no final, nós vamos aqui fazer um exercício, ok? Prontos, irmãos de Parque Albano, maravilha! Tá bom, Vanessa chegando agora. Olá, Vanessa, muito bom. Então, nós vamos seguir nesse formato, tá bom? Vamos orar e aí nós vamos para a nossa aula de fato, ok? Então, ore comigo para juntos termos uma aula agradável. Oremos. Deus, por Tua graça, nós te pedimos iluminação do Teu Espírito para a compreensão da Tua palavra. Aprova o Senhor nos dar momentos como esse, de estudo, de aprendizado, por meio dessa plataforma. Te agradecemos, Senhor, e que de fato a Tua palavra alcance os nossos corações e que tudo aqui que for tratado seja para a nossa edificação, esclarecimento, para uma melhor compreensão dos Teus planos para as nossas vidas, para a Tua igreja. Ser com os irmãos, ser comigo que estarei expondo esse tema, assim eu te oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha, meus irmãos. Lembrando que nós vamos caminhando aqui, analisando esse livro, ok? E depois, no final, nós vamos reservar um tempo aqui para algumas perguntas e respostas, lembrando também que temos um exercício. Mas vamos lá. Começando então a nossa análise do livro de Apocalipse, ou desse tema que é as últimas coisas, ok? Algumas considerações eu preciso fazer para que você compreenda como lidar com esse livro. A primeira questão que precisamos analisar no estudo do Apocalipse são alguns elementos que precisam ser corrigidos na nossa relação com o livro, ok? Na nossa relação com o livro. Essa live vai ficar salva? Sim, provavelmente, ok, Fabrício? Nós vamos salvar e disponibilizar no canal da igreja. Então vamos lá. Alguns pontos que precisam ser considerados no estudo introdutório do Apocalipse. A primeira questão é a escatofobia. O que é isso, né? A junção de duas palavras, escatum e fobia, ou seja, últimos dias é a ideia de medo. Existem muitas pessoas que têm medo de estudar o Apocalipse, né? Pessoas que têm um verdadeiro pavor com o livro. Eu me lembro, na época que eu trabalhava numa livraria, eu era vendedor de livros na área teológica. E eu me lembro bem que uma vez eu recebi uma cliente e ela chegou e disse assim: ô irmão, você tem alguma Bíblia para me sugerir aqui, de uma linguagem fácil, isso, aquilo, outro? E eu fui lá e ofereci uma Bíblia para essa mulher. Foi o que aconteceu. Quando ela pegou a Bíblia em mãos, que ela abriu a Bíblia, ok? Ela abriu justamente no livro de Apocalipse. Né? Ela abriu a Bíblia justamente no livro de Apocalipse. Quando ela abriu, ela deu um grito, ela disse: ai meu Deus! Né? O Luiz aqui lembra dessa história que eu já contei. Ela gritou: ai meu Deus, eu não posso. Ela ficou com medo, ela pegou e disse: não, irmão, toma a Bíblia, isso não é um bom sinal. Aí mas por quê? Não, pois eu fui abrir a Bíblia justamente no livro de Apocalipse, eu tenho medo, pavor. Eu disse que nada, não precisa ter pavor. Então, existe essa cultura do medo da leitura do livro de Apocalipse. Então, precisamos corrigir essa visão. O segundo ponto, a consciência literária, ou seja, o livro de Apocalipse, apesar de todos aqueles simbolismos, daquelas linguagens, aquelas figuras que são retratadas ali por João, ele não é uma ficção científica, ok? É um livro de um gênero chamado gênero apocalíptico, ou seja, ele faz uso de imagens, de elementos, estruturas, pensamentos, para retratar uma realidade.
Terceira coisa, as associações indevidas com os eventos atuais. Por exemplo, tempos como os nossos, onde nós temos aí a pandemia, o coronavírus, toda essa questão aí, e aí o que não falta é teoria da conspiração. Pessoas dizendo assim, nós estamos no apocalipse, né? O coronavírus é a doença da besta, é uma má... Então, assim, pessoas que criam todo tipo de crendice, ok? Justamente porque fazem essas associações indevidas desses eventos de guerra, peste, o vulcão entrou em erupção, é um cumprimento da profecia do profeta Isaías. Então, assim, as pessoas caminham muito nessa vibe de associar esses eventos com a mensagem do livro. E precisamos ter cuidado, porque muitas vezes nós acabamos levando para o livro de Apocalipse alguns pressupostos, e na maioria das vezes esses pressupostos estão equivocados, ok? Então, é uma outra questão. Um quarto ponto aqui só a nível de esclarecimento. O livro de Apocalipse é um livro comum. Apesar de toda a linguagem, do estilo apocalíptico, do teor de profecia, ele é um livro comum. É um livro que tem ali uma mensagem, ok? E que devemos ler da forma correta, respeitando os elementos e a estrutura do livro. Então, o livro de Apocalipse é difícil o processo de interpretação? Sim. Mas é difícil não somente por causa dos elementos figurados que estão ali, mas por causa do distanciamento cultural. Nós, o apóstolo João, as igrejas que receberam a mensagem. Mas nós temos ali uma mensagem de Cristo para a sua igreja. Ok? Então precisamos corrigir alguns pontos. Só lembramos, irmãos, esses slides que eu estou usando aqui, que eu preparei, eu vou estar disponibilizando lá no Instagram da escola, ok? Esse Instagram que você está aqui, no Facebook. Vou formatar em PDF, vou colocar nos grupos, aí você pode compartilhar, você vai ter acesso a todo esse material. Então vamos lá. Algumas informações em relação ao livro de Apocalipse, ok? Algumas informações contextuais. A primeira coisa, relacionada ao conteúdo, tá bom? O livro de Apocalipse é uma profecia cristã, ok? Ele é uma profecia cristã, ele está relacionado a eventos presentes, no caso de João ali, e eventos futuros, ou seja, que faz referência ao nosso tempo. Com um estilo apocalíptico, lembrando que o nome Apocalipse, ok, é a pronúncia do nome grego Apocalipsis, que uma tradução mais adequada seria revelação. Em outras palavras, a parte inicial das grades de compreensão bem mais fácil. Sim, é fácil por causa dos elementos históricos que nos ambientalizam ali com os elementos da mensagem, os elementos históricos, as personagens que surgem ali, os nomes das igrejas, ok? Mas é o ponto de partida também para a compreensão de todo o livro. Bom, o estilo apocalíptico, ou seja, esse uso de figuras está presente em todo o livro, assim como no livro de Daniel, no livro de Ezequiel. É por isso que muitos vão chamar de Daniel o Apocalipse do Antigo Testamento. Se você ler o livro, por exemplo, de Daniel, capítulo 9, 10, 11 e 12, você vai ver o profeta usando o quê? Figuras apocalípticas, literatura apocalíptica, ou seja, esses simbolismos que João vai usar para retratar a visão que ele está recebendo da parte do Senhor. Ok? São imagens típicas do gênero, apresentada na forma de uma carta, porque está escrevendo às igrejas. Tá bom? E nele fala de tribulação, ira, juízo, sofrimento e do juízo de Deus contra o Império Romano. Então nós vamos perceber que o livro de Apocalipse é um livro que está relacionado ao seu tempo, ao período ao qual ele foi escrito para as igrejas ali da Ásia, mas que ele retrata também elementos do futuro, né? do desenrolar da história da igreja na Terra. Quem é o autor do livro? Nós não temos muitas dificuldades quanto a isso. Reconhecemos que é de autoria joanina. João foi o autor, ok? Está lá a prova no capítulo 1, verso 4 e 9. Bem conhecido dos destinatários, tradicionalmente identificado como um apóstolo do Senhor. Ok? No começo da história da igreja, teve até uma dificuldade em reconhecer o livro por causa desse tipo de linguagem. Mas uma vez que foi escrito por um apóstolo, então eles receberam de bom grado. Tá bom? Eles entenderam, foi por um apóstolo, existe o reconhecimento da igreja, então nós vamos aceitar, porque de fato é um livro apostólico. Essa era a regra. A data. O livro de Apocalipse foi o último livro escrito, reconhecido como canônico,
por média ali do ano 95, 98 depois de Cristo, ok? Inclusive, os discípulos dos discípulos de Jesus, eles reconheceram isso e disseram, de fato, é um livro escrito por um apóstolo do Senhor. Então, resumindo esse primeiro ponto, o conteúdo são de mensagens de literatura profética. O autor é João, escrito no ano 95. A grande questão é, para quem ele escreveu? Quem eram os destinatários do livro? Era somente a igreja, por exemplo, a PIB do Planalto, do Tabapuá, do Parque Albano, a igreja Batista, a igreja Assembleia de Deus tal, a igreja congregacional tal? O livro de Apocalipse é um livro para as igrejas do Novo Testamento ali, aquelas igrejas da Ásia, mas para todas as outras igrejas, depois desse período das perseguições dos tempos de João, que estava preso na ilha. Nós vamos já ver qual é a ilha, ok? Então, a carta foi escrita para essas igrejas. A ocasião, a recusa dos cristãos primitivos de participar do culto ao imperador. Interessante que Jesus morreu ali meados do ano 33, 34, né? E aí o que é que nós temos? O estabelecimento da igreja, o Império Romano, era a Pax Romana, né? Estava ali governando com paz, tudo muito bem estruturado, a igreja meio que ali nas escondidas, né? Prestando seu culto, mas ainda de forma domiciliar, não existia templo, ok? Eles se reuniam em casas. Só que começa uma política de perseguição, de imposição da religião romana, a religião greco-romana, com todos os seus aparatos culturais, intelectuais, religiosos, enfim. E ali, em virtude dessa imposição do império, dizendo a religião oficial, começa uma perseguição aos cristãos. Um período de intensa perseguição, justamente porque a igreja não reconhecia o imperador como essa espécie de um salvador, né? De um senhor, ok? Então, existia ali uma prática da igreja de fazer resistência de fato. Fazer resistência para que eles não prestassem culto ao imperador. Os que estavam colocando uma situação de potencial conflito com o Estado. Aqui nós temos os primeiros conflitos entre igreja e Estado, ok? Entender isso é fundamental para você compreender a mensagem do Apocalipse. O contexto de desavença entre Roma e a igreja, tá bom? Algo muito parecido com o que acontece hoje, por exemplo, na China, né? Na Coreia do Norte, onde o nível de perseguição à igreja é gritante. Então esse era o ambiente sociopolítico ali, onde a igreja do Novo Testamento estava inserida. João viu profeticamente que a situação ficaria ainda mais grave antes de começar a melhorar, e que as igrejas estavam mal preparadas para aquilo que em breve ocorreria. Ele escreve, portanto, para adverti-los, encorajá-los para anunciar o julgamento de Deus contra Roma. Então, o ambiente era um ambiente hostil. Reza a tradição que Dominiciano era o imperador no período em que João foi levado à ilha de Patmos, né? Uma ilha que ficava ali em meados do Mar Egeu, e ele foi colocado justamente nessa ilha, onde ficavam ali os prisioneiros. Muita gente que pensa que era uma ilha abandonada. Não, existiam ali guardas, com uma espécie de quartéis romanos, né, que estavam ali justamente vigiando e controlando ali a concentração de prisioneiros, aqueles que eram acusados de traição contra o Estado. Isso mesmo, adorar os deuses pagãos do imperador. No caso, adorar o próprio imperador, né, que se colocava como um verdadeiro Deus, um verdadeiro Senhor no império. Então, todos deveriam lhe prestar culto. Então, os judeus sentem muita dificuldade com isso por causa dessa visão monoteísta, de adorar um único Deus verdadeiro. Uma vez que eles reconheceram em Jesus a divindade, se sujeitar a um outro imperador, a uma outra pessoa, prestar culto ao imperador, era algo extremamente absurdo, não tinha condição nenhuma disso acontecer. E aí, algumas ênfases do livro, ok? Vamos aqui basicamente 4 ênfases. Apesar das aparências, uma das ênfases do livro é afirmar que Deus está no controle da história, ok? Deus está no controle da história. Isso aqui é muito importante, não só para compreender o livro, mas para lidar com os problemas da vida, lidar com esses momentos de crise que nós estamos vivendo agora, né? Porque surgem questionamentos assim:
poxa, não estamos mais nos reunindo como igreja, num ambiente físico, estamos vivendo toda essa pandemia, esse pandemônio, né? De medo, de apreensão, e aí bate aquela sensação, será se Deus tem o controle de todas as coisas? Será se realmente Ele é soberano, né? Será se realmente Ele sabe o que está fazendo e tal? E aí o livro traz essa mensagem, principalmente aqueles irmãos, né? Pastor, você falou que o livro entrou no cano por volta de 79 de Cristo, mas quando foi escrito, ok? Não, o livro de Apocalipse foi escrito em meados do ano 94, 96, 94 a 98 ali, né? É onde geralmente os historiadores datam o livro. Mas esse reconhecimento ele acontece no desenrolar da história da igreja por meio dos concílios. Inclusive, recentemente falamos sobre isso na nossa escola bíblica lá no Planalto, quando eu falei sobre formação do Novo Testamento. Então, é o último livro a ser escrito, meados do ano 94, 98, por ali, existe essa dúvida, mas a maioria deles concorda ali em 94, 96. E posterior, né, à reunião dos concílios da igreja, eles reconhecem esse livro como livro canônico. A priori tem a dificuldade por causa da figura de linguagem, todo o formato, né, o estilo literário. Mas uma vez que eles identificam João como autor, uma vez que não existe só o Apocalipse de João, existem muitos Apocalipses, ok? E aí uma vez que eles confirmam que de fato é escrito por João, que é apóstolo do Senhor, então esse texto ele é aceito como texto sagrado. Então vamos colocar em meados depois do ano 100, né? Ok, Caio? Beleza, ok. Então uma das ênfases do livro é mostrar o governo de Deus na história. Então, como eu estava falando, quando a gente lida com essa situação que nós estamos vivendo, surge o questionamento, será que realmente Deus é soberano? Será que ele perdeu o controle? Então o livro de Apocalipse nos ajuda nisso. Porque quando Jesus escreve, ou melhor, quando Jesus não escreve, né? Quando Jesus revela João e ele escreve, o objetivo é isso, é mostrar para a igreja que apesar de todo aquele caos, ele tem o controle da história. Ok? Segundo, embora o povo de Deus esteja destinado ao sofrimento no presente, ok? A salvação certa de Deus pertence aos cristãos. Essa é uma ênfase do livro. Qual a ênfase? O cristão vai sofrer nessa vida, ok? O sofrimento faz parte da nossa vida apocalíptica, tá bom? Pastor, mas que notícia ruim? Não. Né? Ruim se ele tivesse nos enganado, mas Jesus deixou claro que o sofrimento faz parte, né? Nunca questionei o controle de Deus, mas o meu merecimento. Amém. Mas é isso mesmo, né? Então, assim, o sofrimento é algo presente e o livro demonstra isso. Terceira ênfase do livro. O julgamento de Deus virá sobre os responsáveis pelo sofrimento da igreja. Né? A ideia de salvação consumada no livro é marcante. Mas a ideia de juízo também. Você lê Apocalipse, você vai se deparar com 7 selos, 7 trombetas, né? Juízo, grande trono branco, o julgamento, enfim. Aponta para na linha da história, esse momento onde ele vai fazer a separação entre os verdadeiros e falsos, entre a sua igreja e o mundo, e vai executar ali o seu juízo eterno. Então também fala sobre isso. E no fim, olha que interessante, no fim, a estrutura lá de Apocalipse, finalzinho, capítulo 21 e 22, o plano original de Deus, né? A restauração de todas as coisas. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Apocalipse é um livro de difícil interpretação, tem seus desafios, sim, Tiago. Ele tem seus desafios, não adianta dizer que não tem. Como eu falei, justamente por causa do estilo literário, da figura apocalíptica, do gênero apocalíptico, né? E principalmente das discussões em relação à doutrina dos eventos. Quando isso vai acontecer, se está acontecendo, isso é para a igreja, isso não é para a igreja. Mas, uma vez que você tem consciência dos sistemas de interpretação, ok, isso é muito importante, e você vai ler o livro de Apocalipse, você consegue identificar as distinções, tá bom? Mas lembrando que a mensagem central do livro é muito clara. E qual é a mensagem central do livro? Que Cristo é vitorioso, ou melhor, Cristo vai batalhar e será a igreja vitoriosa por causa de Cristo, a vitória final dos crentes, né? Cristo soberano, reinando, consumando a história e a igreja na presença dele. Então, assim, como eu estava falando, preste atenção no que eu vou lhe dizer, para não perder aqui. Quando você vai ler as Escrituras, você analisa a história bíblica, ou seja,
nós chamamos de metanarrativa, ok? Metanarrativa. Meta é a ideia de, lembra lá, né, da filosofia, a metafísica, né? Aquilo que está além, né? E narrativa é o decorrer da história, o desenrolar da história. Então, quando você olha a metanarrativa bíblica, ou seja, a história de toda a humanidade, a história da revelação, o livro de Apocalipse nos ajuda a compreender sobre o propósito de Deus na história do povo e na redenção. Por quê? Gênesis capítulo 1, nós temos a criação do mundo. Gênesis capítulo 2, nós temos a criação do primeiro casal. Então ali não existe pecado, perfeitinho, né, bonitinho. O primeiro casal ali, a criação está ali perfeitinho, viu Deus que era bom. Gênesis capítulo 3, nós temos a queda. Então, preste bem atenção, a Bíblia ela é dividida em sua metanarrativa em 3 etapas, ok? 3 etapas. A primeira, o mundo criado, perfeito, sem pecado. Gênesis 1, Gênesis 2. Aí, a queda, Gênesis 3. De Gênesis 3 até Apocalipse 19, nós temos a segunda parte dessa metanarrativa. E qual é, pastor? Queda e redenção. De Gênesis 1 e 2, criação. Decora aí. Gênesis 3, Apocalipse 19, queda e redenção. Apocalipse 21 e 22, restauração ou consumação. Ou seja, já viu aquele filme que ele começa lá com aquele pano de fundo, né? Aquele textinho lá, anota aí que vai cair na prova. Vai não. Mas você observa aquele filme, ele começa com aquelas histórias ali, aqueles pormenores, preparando, dando aquele background ali, e aí vai acontecendo a história. Aí no final do filme, está diretamente ligado ao que mostrou ali no começo dele, né? Tudo faz sentido ali. Tal. A mesma coisa é a história bíblica. Quando você chega em Apocalipse 21 e 22, a restauração de todas as coisas, Deus está deixando claro para nós que Ele está voltando ao projeto original. Um mundo sem pecado. Então, a Bíblia é uma história de redenção. A história da redenção do povo de Deus, da glória de Deus, ok? Onde o mundo foi criado perfeito, mas o pecado afetou a humanidade, afetou os relacionamentos, a arte, a cultura, a música, a tudo que você puder imaginar. A natureza, né? Por isso que Paulo diz que a natureza geme. E aí quando você chega em Apocalipse 21 e 22, nós temos a restauração de todas as coisas. Aquele formato que o mundo foi criado. Então nós temos aí uma metanarrativa, tendo o Apocalipse como ponto mais alto, o elemento que fecha, né? A revelação que fecha ali toda a história. Ok? Então, aqui algumas considerações contextuais do livro de Apocalipse, tá bom? Então, agora vamos para a estrutura, tá bom? Se você tiver condições, a meta-história é a história que acontece além da história. Isso, né? O plano intrínseco, que chamam de o plano transcendente, na história transcendente. A teologia alemã chamada de Hausgeschichte, né? A história por trás da história, onde Deus é o autor, né? Já ouvi dizer que existe um filme e ele se repete 7 vezes no livro de Apocalipse. Isso procede, né? Na verdade, a ideia de 7 vezes é uma chave de interpretação, né? Que geralmente quem segue essa chave de interpretação são chamados de amilenistas, aqueles que negam o milênio literal. Eles entendem que a Apocalipse, para entender, é necessário uma leitura circular, né? Você vai ali lendo os 7 períodos e tal, por aí vai, ok? É necessário para entender Apocalipse, ler antes livro como Daniel e Ezequiel. É interessante. Por quê? Porque ele já te prepara o cenário. Como eu falei, o livro de Daniel e Ezequiel tem imagens apocalípticas. E muito daquilo que é falado no Apocalipse é desdobramento do que Daniel falou. Inclusive, Jesus vai fazer isso em Mateus 24. Ele vai dizer assim, Daniel falou sobre o abominável da desolação, o anticristo, ou seja, Daniel profetizou ali 500 anos antes de Cristo, que viria um anticristo. E aí a profecia se cumpriu, o antigo Epifânio, um anticristo terrível, os judeus odiavam ele. Mas depois, Jesus pega essa profecia, viu o Ricardo que perguntou aí, de Daniel, e joga lá para frente, diz, olha, mas virá um pior em período que não é possível nem mensurar, a grande tribulação. Então, nós temos aí essa chave de interpretação, né? E por aí vai, tá bom? Mas lembrando que existem outros sistemas também de interpretação que dão também outra perspectiva dessa história.
Mas vamos focar agora na parte mais expositiva. Estou vendo aqui surgindo algumas perguntas, comentários. Qual é o sentido da questão dos números 6 e 7? Vou já falar agora. Então vamos aqui para o texto. Se você tiver condição de pegar a Bíblia em mãos, sei que muitos têm a Bíblia aí no celular, mas deixa aí na live, tá bom? Vou pegar a Bíblia e a gente vai seguindo aqui. Apocalipse capítulo 1, ele é dividido em 5 partes. Que é isso, pastor? 5 partes. Para você entender Apocalipse 1, a estrutura ali desse primeiro capítulo, ok? A primeira parte é o prólogo, ou seja, aquela parte ali inicial que já traz algumas identificações, né? Que são adequadas para você compreender todo o livro, tá bom? É essencial você compreender primeiro ali os 3 primeiros versículos. Eu vou ler e você acompanha se você não tiver com a Bíblia em mãos, tá bom? Diz assim: revelação de Jesus Cristo, né? Lá na língua grega tem Apocalipse, né? Por isso que eu digo que o nome do livro, seria um bom nome do livro, é Revelação. Revelação de Jesus Cristo, tá bom? Revelação de Jesus Cristo. Aí olha o que ele diz: que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer. Então, de cara, logo ali no comecinho, o próprio João escreve e diz por que ele está escrevendo o livro e por que Jesus deu a revelação. Qual é? Por uma questão de conhecimento. Apocalipse é conhecimento. De quê? Dos eventos futuros. Existe um elemento, preste bem atenção no que eu vou dizer, existe um elemento de ignorância na escatologia, ou seja, na doutrina do fim. Qual é? Nós não sabemos o dia nem a hora que Cristo vai de voltar. Se alguém aqui sabe, me diga aí, tá bom? A gente já coloca ali na fogueira santa. Mas ninguém sabe. Mas existe um elemento de conhecimento. O quê? Que é o livro de Apocalipse e os sinais, que já nos dão vislumbres que o fim dos tempos está chegando. Embora sejamos ignorantes, porque não sabemos exatamente quando Jesus vai voltar. Mas sabemos que sinais testificam da sua vinda. E por isso que o livro já começa dizendo: estou lhe passando isso aqui para que você comunique a outros irmãos para que eles saibam o que deve acontecer. Vocês precisam estar conscientes. E aí qual é a situação? João está preso, a situação é terrível, a perseguição é latente, todo mundo apanhando, sofrendo, o governo tentando perseguindo a igreja, ok? E aí a mensagem de Jesus é o seguinte: mas as coisas vão piorar. Mas no final tudo vai ficar bem, porque eu vou voltar. Então, no comecinho ele já deixa claro. Isso eu escrevo para as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Pode indicar um livro sobre o panorama sobre o Apocalipse? Sim, vou indicar. Me lembre aqui pro final, mas eu indico sim, tá bom? Vamos indicar. Inclusive vamos indicar não só hoje na live, mas nas redes sociais. Vamos começar a indicar livro bom, tá bom? Só com a gente que eu disse anteriormente, não era adoração aos deuses pagãos, e sim, como você falou, era chamada religião imperial, adoração... Isso, justamente. Mas na verdade, Aline, as duas coisas estavam presentes, né? A adoração aos ídolos do panteão greco-romano, que estavam ali, né? Mitra e muitos outros, mas pontualmente no contexto de João ali, perseguição à igreja, é o imperador. Mas isso não anula a adoração aos outros deuses, né? Que estavam ali presentes no panteão greco-romano. Então vamos lá, verso 2 e 3, entendendo o prólogo. A qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quando tudo o que viu. Aí o verso 3 é interessante. Ele diz assim, olha, bem-aventurado. Irmão, a palavra bem-aventurado, a palavrinha lá que dá a ideia de felicidade, ela aparece logo nos primeiros versículos. Então observe, Jesus dá o Apocalipse, ou seja, ele revela os últimos dias para que as pessoas saibam o que deve acontecer e sejam felizes. Em que sentido essa felicidade? Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guarda as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Então observe aqui no prólogo, de início, que nós temos o Apocalipse é para nos revelar as coisas que devem acontecer, e segundo, para que guardemos a palavra, para que sejamos felizes em um mundo infeliz, pecaminoso, atribulado. Ok? Guardando a verdade. Ao verso 4 e 5, a típica saudação pastoral. Diz o texto: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Observe aqui, as igrejas na Ásia não são ali, não é uma alegoria. As igrejas na Ásia, João criou essa ideia de igreja. Pastor, ouvi alguém dizendo que as igrejas da Ásia, elas nunca existiram, né? É uma linguagem figurada. Mentiram para você. Elas existiram, sim.
ok? Naquela região que hoje é a Turquia, por ali, de fato existiram essas igrejas, tá bom? Por que eu digo isso? Tem muita gente que defende que é coisa da cabeça de João. Não, elas existiram de fato, tá bom? Então vamos lá. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte de 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo. Aí ele dá 3 definições de Jesus. Fiel testemunha, ou seja, aquele que realmente, a ideia de fiel testemunha é que ele foi um mártir, ele realmente morreu, né? Pelos pecados, pela fé, pela verdade. Segundo, primogênito dos mortos, uma expressão meramente escatológica. A garantia de que nós vamos ressuscitar. Caso Jesus volte, os nossos parentes que morreram em Cristo serão ressuscitados. Qual a prova disso? Porque o primogênito ressuscitou. Jesus Cristo então garantiu a ressurreição dos crentes. E terceiro, soberano reis da terra. Mas a observação que eu quero fazer aqui é que logo nessa saudação, aparece a expressão 7 espíritos. E mais lá na frente vai aparecer 7 candelabros, 7 igrejas, 7 isso, 7 aquilo outro. Né? Pastor, qual o tipo de linguagem que devemos fazer a interpretação com a do Apocalipse? Né? A linguagem apocalíptica, a linguagem profética, ok? Como eu estou explicando aqui dos 7, por exemplo. Por que essa ideia de 7 é tão presente no livro de Apocalipse? Existe um tipo de recurso dentro do judaísmo chamado de guimetria, que é a ideia de usar números para transmitir uma mensagem, ok? A ideia de um número que tem um significado. A ideia de 7, por exemplo, aponta... O Senhor criou o mundo em quantos dias? Digam aí, vamos lá. O Senhor criou o mundo em quantos dias? Alguém responde aí. Quantos dias o Senhor criou o mundo? Vamos interagir aqui. Esperar vocês colocarem aí. Vamos lá. Em quantos dias? Ele criou e descansou, né? Juntando tudo, criação e descanso. Quantos dias foram? Respondam aí. Então, observe que quando João ele faz uso desses números, dessa geometria, desse recurso literário dentro do judaísmo, ele está retratando algo, ele está dando um peso, né? Criou em 6 dias, mas no 7º descansou. Então, a obra completa é 7, né? Valendo ponto, né? Então, nós temos ali 7, justo, né? A Fabi colocou aqui, 6 dias ele criou, no 7 descansou. Ou seja, a obra completa 7 dias. Porque o descanso faz parte também de tudo isso. A vida não é só trabalho, a vida também é descanso, né? Assim como só trabalhar é ruim, só descansar é péssimo. Existe ali 6 trabalhos, 7. Então, a ideia ali, quando fala que o Senhor criou o mundo em 7 dias, está falando que a obra dele foi perfeita, envolvendo trabalho e descanso. Então, isso é muito presente na mente do judeu, a ideia de completude, de perfeição. Por isso que a ideia é de 7 como perfeição. Então, quando João diz assim, 7 espíritos, alguém pergunta assim, eita pastor, tem 7 Espíritos Santos? Qual é o que habita em nós, né? Na verdade, é uma figura de linguagem para representar, para retratar a perfeição do ser de Deus. Ok? Então, por isso, esse tipo de linguagem presente no livro de Apocalipse. 7 Espíritos, 7 igrejas, ou seja, 7 cálices da ira. Por quê? Porque a ira de Deus vai ser perfeita. Ela não é tendenciosa, ela não é interesseira, ela é justa. As João são 7 cálices. Então, essa linguagem tem todo esse peso, ok? Relacionado ao livro do Apocalipse. Então, seguindo, agora a terceira parte, a doxologia, rapidamente aqui. Versos 5 e 6, ele diz assim, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados, né? Na abordagem do perdão também aparece a mesma referência. A referência é justamente, perfeito, Caio, exatamente, ok? Verso 6. E nos constitui o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele glória e domínio pelos séculos. Amém. Ou seja, uma espécie de uma nota de louvor. João está abismado com tudo aquilo que está recebendo, então ele vai lá e agradece a Deus. Né? 7 e 8, a profecia. Né? Ali, quando começa a João entender a mensagem, ali, a profecia, não que ele não tenha entendido, ele entendeu, mas aqui a natureza da mensagem. Né? Uma profecia para ser entregue à igreja. Lembrando que naquele tempo, não tinha a Bíblia como nós temos, né? Pronto, nós não temos a Bíblia como nós temos aqui, bonitinha e tal. Era enviada uma carta à igreja, por isso que são as cartas das igrejas do Apocalipse ali.
E aí alguém tomava ali a carta e lia. Então alguém ia ler a profecia que João tinha registrado. Verso 7 e 8. Eis que vem com as nuvens. Presta bem atenção que eu vou dizer agora. Se liga aí. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Jesus diz para João que ele registra essa verdade, porque eu vou voltar e todo olho verá. Né? Pastor, o arrebatamento secreto. Não tem. Não tem. Viu? Não tem. Todo olho verá. Aí o que ele diz? Até quando os ultrapassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente amém. Aí o verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então observe, por isso que eu falei, às vezes a gente lê algumas expressões e a gente não entende, né? Quando ele diz assim, né? Eu sou o Alfa, olha o que ele está dizendo para João. Jesus está dizendo para João, João, eu sou o Alfa, sou o Ômega. Aí a gente diz assim, Alfa e Ômega, o que é isso? São as letras do alfabeto grego, a primeira letra e a última letra. Okay? Se você tiver a oportunidade depois, veja aí no Google, né? Alfabeto grego. Aí você vai ver lá, primeira letrinha, alfa, a última, ômega. Então, quando Jesus diz para João, eu sou o alfa e o ômega, ele está dizendo que ele é o começo e o fim. É aquele que tem o controle da história. Então, a primeira coisa que faz com que... A primeira garantia que Jesus dá a João, quando ele entende essa mensagem, a primeira coisa que ele deixa claro é, eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, eu sou o começo e o fim. Eu tenho controle da história, a soberania de Deus na história, né? Arrebatamento secreto não existe. Está vendo? Não curtir. Oh, meu Deus, irmão, né? Que pena, né? Vai estar conosco naquele dia, todo mundo junto, né? Então vamos lá. Então nós temos aqui saudação, doxologia, profecia, ok? Bom, chegamos à parte do capítulo 1. Verso, né? Aí os deixados para trás, não, vão vir conosco também, vão ficar para trás não tem nem perigo, vão vir com a gente também na tribulação, né? Então vamos lá, verso 9 ao verso de número 16, nós temos ali o conteúdo da visão, e aqui o negócio começa. Essa primeira estrutura, Apocalipse 1, 2 e 3, que nós estaremos abordando esses dias, ok? O que acontece? Nós temos ali a mensagem a visão dada a esses homens, quanto à pessoa de Jesus Cristo. Aí preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. João tinha visto Jesus crucificado, humilhado. Ele viu Jesus sendo maltratado, né? O semblante de Cristo caído. E agora, tempos depois, numa revelação, ele tem uma outra visão de Jesus. E olha a situação. Verso 9 em diante. Eu vou ler e você acompanha. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, ou seja, estou na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Qual a ilha em que João ficou preso? Patmos. Ficava ali, meados do mar Egeu, ok? Uma ilha e vigiada pelos soldados romanos. E ficavam ali os malfeitores, né? Aqueles que tinham traído a religião do império. Mas no caso de João, que não tinha se dobrado ao imperador. Veio a palavra por causa de Jesus Cristo, palavra de Deus. Aí 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E aí observe que ele diz agora, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Ou seja, ele ouviu algo estranho, não era algo comum, né? Algo que tomou a sua atenção. Aí o verso 11, dizendo, o que vês escreve no livro e manda às 7 igrejas. Aí diz o nome das 7 igrejas. Ou seja, ele escuta uma voz, ele olha, e a voz diz, olha, registra o que eu estou te dizendo e manda às igrejas. Aí vamos correndo aqui. Verso 12. Voltei para ver quem falava comigo e voltando vi. Aí observa agora. 7 candeeiros de ouro e no meio dos 7 candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, com a neve e os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido como o que é refinado numa fornalha, a sua voz como voz de muitas águas. Ok? Tinha na mão direita 7 estrelas. Estava no meio dos 7 candelabros e tinha na mão 7 estrelas. E da boca lhe saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ok? Então o que nós temos ali? João tem uma visão gloriosa do Senhor. Né? Ele está abismado. Né? Dia do Senhor, domingo, provavelmente. Uma menção ao dia da ressurreição.
né? Quando a igreja passou a se reunir em memória da ressurreição de Cristo, naquele dia ele recebeu, acredito eu, que propositalmente da parte do Senhor. Ok? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma visão gloriosa. Ok? E João está olhando um Cristo totalmente diferente daquele que conheceu. Um Cristo agora glorificado. Glorificado, revestido de celestialidade, né? De toda a beleza celeste está ali. É interessante. O que nós temos aqui é uma figura de linguagem para retratar a soberania de Jesus Cristo. Né? O sentido de volta lá e descanso eterno é uma alusão à terra prometida do Êxodo? Sim. Na verdade, o que nós estamos vivendo hoje, o Antigo Testamento preparou o cenário para nós hoje. Né? Tudo aquilo que Israel passou no passado aponta para a realidade de peregrinação da igreja. Todavia, nós estamos em uma situação superior, porque a nova aliança é superior. Enquanto Israel na peregrinação buscava uma terra prometida, nós estamos buscando uma terra celestial. Ok? Enquanto Israel buscava um descanso em uma terra, embora eles tivessem ainda os inimigos, as guerras, a igreja está buscando um descanso eterno, de um reino de paz, e por aí vai. Tá bom? Então o que acontece aqui? João tem uma visão de um Cristo glorificado. Então algumas pessoas perguntam assim: Jesus tem cabelos brancos? Né? Jesus tem um olho de fogo? João está apenas potencializando, né? Para que as pessoas. Ele não tem palavra, então ele precisa usar as palavras do seu tempo. Né? Então ele vai usar aqui a ideia de um ser glorioso para retratar o estágio em que Cristo está. E qual é o estágio? O estágio que nós chamamos na teologia de estágio de exaltação. Ok? De exaltação. Então nós temos ali. Então quando João vê isso, qual é a atitude de João? Né? A gente tem uma observação, preste bem atenção. Existem muitas pessoas por aí, ok? Em igrejas de todos os tipos, que dizem: eu tive uma visão de Jesus, eu vi Jesus. Né? Eu vi Jesus veio no meu quarto, a gente ficou conversando. Já vi muitas pessoas colocando testemunho no YouTube: eu vi Jesus veio aqui em casa, eu conversei com ele e tal. Mas o interessante é que o João, assim como Ezequiel, ok? A pergunta que o Ricardo fez lá atrás, né? Graças a esses livros nos ajudam, é parte do entendimento. Quando Ezequiel vê o Filho do Homem glorificado, ele cai. E cai mais de 5 vezes. Se você olha lá os 3 primeiros capítulos de Ezequiel, está lá. E o que acontece com João aqui no capítulo 1? Quando ele vê Jesus glorificado, ele não sai pulando na presença de Deus. Né? Eu pulo na presença do rei. Não. João não pulou. Né? Eu canto, eu rodo. Não. Não teve isso, não. Sabe o que aconteceu? Olha o que diz o verso 17. Quando vi, preste atenção, no verso número 10 ele diz: quando ouvi, e ele já ficou assustado. Aí no verso 17 ele diz: quando eu vi, caí a seus pés como morto. Né? Caí como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Preste bem atenção. Quando ele vê o Cristo glorificado, ele cai. Porque a visão é gloriosa demais. É algo surreal, é sobrenatural. Né? Então ele cai. Ok? Ele cai e ele fica ali tomado diante dessa visão gloriosa. E aí Jesus diz para ele o quê? Lembra que eu falei de Alfa e Ômega? Ele diz aqui: eu sou o primeiro e o último. Né? A primeira letrinha, a última letrinha, para mostrar que ele é o Senhor da história. Né? E aí, o verso 18. E aquele que vive, estive morto. Sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Ou seja, sou soberano na história, na redenção. 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas, olha agora Jesus explicando a visão. Jesus deu uma visão que é assustadora porque Jesus dá medo? Não, porque o nosso pecado nos corrompeu a tal ponto que nos faz sentir pavor, medo da presença de Deus. Porque a presença de Deus é tão santa, puramente santa, né? Como diziam os puritanos, Lilbailo, né? É um ato puríssimo de santidade que aquele homem que se chega na presença de Deus fica como Isaías, assim, boca aberta. Senhor, se tu não enviar um anjo para tocar aqui, eu não sei nem o que eu faça. E João fica tomado por essa visão. E agora Jesus vai explicar para João, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas, né? Jesus disse: olha, João escreve. João, eu vou explicar. Quanto à visão das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. Aí Jesus diz: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas.
E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. João tinha visto 7 estrelas, 7 candeeiros na mão. Aqui na mão. A ideia é que Jesus estava lá, ó, sustentando aqui minha caneta. Ó, sustentando. Aí Jesus diz para João, está vendo aqui? 7 estrelas, 7 candeeiros. Na minha mão, a igreja. Jesus deixando claro para João que ele tem controle, é soberano. E ele sustenta a sua igreja. Irmão, né? Preste bem atenção. Jesus dizer para João, olha, eu estou aqui sustentando, ele está dando uma mensagem de consolo, porque a sensação poderia ser de quê? O império vai devastar a igreja, vai acabar com a igreja. Jesus chega para João e diz assim, é eu que sustento a igreja, está nas minhas mãos. Não é império, não é Estado, não há ninguém que acabe com a igreja. As portas do inferno não prevalecerão, João. Está aqui, tenho na palma da minha mão. Então, uma clara demonstração, capítulo 1, de que Jesus tem o controle da história. Pastor, e o Covid-19 está dentro do plano de Deus. Está dentro, ele tem um controle. Pastor, e a pandemia? Ele tem o controle. Imagine o contexto desses irmãos. Os irmãos estão entendendo perfeitamente que ele tem o controle. Então, capítulo 1 de Apocalipse é para nos garantir o quê? Que Jesus é o Senhor da história, que Ele sabe o que está fazendo, Ele nos revelou as coisas do futuro para que não sejamos tomados por ignorância. Tem muita gente que acredita em tudo, né? O jumento fulano de tal quebrou uma pata. É um sinal do Apocalipse. Né? Fulano de tal comprou um pedaço de terra lá em Israel. É um sinal do Apocalipse. Cuidado com esse espiritualismo barato, essa interpretação barata. Jesus nos deu o Apocalipse, a mensagem do livro, para que não sejamos ignorantes e não acreditemos aí nas ficções, né, dos deixados para trás da vida, mas naquilo que é a sua palavra. Né? Tem muita gente que tem uma concepção escatológica por causa de filme. Meu irmão, se a sua escatologia está fundamentada em filme, você está perdendo tempo na igreja, precisa ir para Hollywood. Na igreja, a Escritura nos dá uma visão correta da história e da visão apocalíptica da história. Ok? Bom, deixa eu ver que hora é aqui, porque acho que eu falo demais. Mas vamos lá. 10 minutos. Então vamos aqui para a nossa avaliação. Lembrando que quarta-feira, o Hélio vem com gosto de gás falando sobre a igreja de Éfeso, a volta ao primeiro amor. Viu? Anote aí, vai ser bom. Então vamos aqui interagir aqui com algumas dúvidas, mas vamos aqui para um questionário para nós fecharmos aqui a nossa live, né? Passa muito rápido aqui. Então vamos aqui. Se liga aí, tá bom? Vou fazer 4 perguntinhas para ver se você aprendeu. Aí você vai colocando as opções aí. Né? A palavra nos revela todo o mistério. É verdade. Nos dá esclarecimento. Porque o mistério traz a ideia, né? A ideia lá mística, greco-romana, que você não consegue entender as coisas. Mas o Senhor nos deu conhecimento. Lógico que não conseguimos prescrutar todas as coisas. Mas Ele nos deu capacidade de entendermos que é suficiente para a nossa vida. Exercício, hein? Se liga. Se liga aí. No instante passa. Pois é, rapaz. Mas vamos lá. Primeira pergunta, hein? Valendo o que, pastor? Valendo nada, tá bom? É só para você fixar aí. O Thanos não é anticristo. É não. Jamais, né? Os anjos das igrejas são meus seus pastores? Entendo que sim. Entendo que é uma referência àqueles que governam a igreja, que estão ali no cuidado da igreja. Ok? Mas isso não justifica pastores hoje em dia se acharem anjos até demais, né? Como se fosse a autoridade maior da igreja. Vamos lá. Pergunta 1. Apocalipse é um livro sobre item A, o fim do mundo e o anticristo? Item B, o fim da igreja em virtude da perseguição? Ou item C, a vitória final de Cristo e sua igreja? Respondam aí. Apocalipse é um livro sobre item A, o fim do mundo e o anticristo? Item B, o fim da igreja em virtude da perseguição? Ou item C, a vitória final de Cristo e sua igreja? Vamos lá. 10 segundos, hein? Muito bem, Fabi. Muito bem, item C, justamente, ok? Item C. Maravilha, é isso mesmo, item C. Rapaz, acho que não vai dar tempo aqui as outras perguntas, então vamos só para a segunda, fica para a próxima. Muito bem, Cheddar, muito bem, Vanessa, irmão João Lucas.
É, muito bem. Adriele, Lick, muito bem, é isso mesmo, hein? É isso mesmo. Vamos lá, segunda pergunta, ok? Segunda pergunta aqui. Vamos lá. Em qual ilha, preste bem atenção, em qual ilha João estava preso quando recebeu as revelações dos dias finais? A. Ilha de Madagascar. B. Ilha de Creta. C. Ilha Maldivas. Ou D. Nenhuma das opções anteriores. Vou repetir. Em qual ilha João estava preso quando recebeu a revelação dos dias finais? A. Ilha de Madagascar. B. Ilha de Creta. C. Ilhas Maldivas. Ou D. Nenhuma das respostas anteriores. Muito bem, Fabi. Item D, né? Não vão dizer Madagascar não, viu? Muito bem. A ilha era a ilha de Patmos, né? Então, nenhuma das respostas, porque não foi mencionado aqui. Tá bom? Ilha do Amor, da Madagascar. Só se for, né? Então, vamos lá. Dá tempo aqui a terceira, eu acho. Se fechar aqui é porque encerrou, tá bom? E aí, a gente se vê depois. Vamos aqui, então. A terceira pergunta para a gente fechar aqui. As igrejas da Ásia são A. Apenas ilustrações. B. Comunidades heréticas. C. Igrejas reais. Ou D. São todas igrejas batistas. As igrejas da Ásia são A. Apenas ilustrações. B. Comunidades heréticas. C. Igrejas reais. Ou D. São todas igrejas batistas. Item C. Muito bem, Fabi. Muito bem, João Lucas. É isso aí, meu irmão. Exatamente. Item C, Vanessa. Justamente são igrejas reais. Realmente elas existiram, tá bom? Foram igrejas que estavam ali presentes, tá bom? Na Ásia, naquele contexto. Meus irmãos, passou muito rápido, tá bom? Mas aqui fica o meu agradecimento. Eu começo a receber aqui algumas notificações que tenho que encerrar. Eu espero que tenha ficado claro, mas aqui fica uma dica para vocês. Qualquer dúvida, manda aí para o direct da Escola Bíblica, tá bom? E a gente coloca lá a resposta no Stories, tá certo? E parabéns para quem acertou todas, tá bom? Mas deviam ser batistas, não diga isso, né? Tá bom? Mas fica aqui a dica. Esses livros atrás de vocês são para sorteio? Não, estou aqui recebendo doações de livro, tá certo? Aqui é só um apoio cultural. Mas, meus irmãos, foi muito bom estar com vocês. Foi uma maravilha. Abraço, missionário Eugênio. Ok, de Capuí. Ô, meu irmão, maravilha. Abraço, Deus abençoe aí nesse lugar lindo, viu? Obrigado, Carlinha. Dene, João. Amém. Brenda. Falta 3 minutinhos. Pastor, muito obrigado. Amém, meu irmão. Amém. Vamos orar, né? Agradecer. Então, lembrando aqui, só reforçando. Quarta-feira, anota aí, tá bom? Quarta-feira, aula sobre a igreja de Éfeso. Professor Wellington. Se você, escute o que eu vou dizer, se você for assistir outra live que não seja da Escola Bíblica, eu vou falar com o dono da internet mundial, do seu provedor de internet, para derrubar a sua internet. Vou mandar a mulher do Google ir lá desconectar a sua internet. Só vale se for para assistir as aulas da Escola Bíblica. Lembrando, nós vamos depois baixar essa aula e disponibilizar no canal da igreja no YouTube, série de aulas sobre o Apocalipse. Beleza? Abraço, pastor. Abraço, Herta. Abraço, Luizinho, meu irmão. A Jaque. Abraço, tá certo? Então, se liga. Essas aulas ficarão lá no nosso canal, se Deus quiser, seguindo aqui a série em Apocalipse. E espero você quarta-feira, tá bom? E aí, no decorrer da semana, eu vou indicando livros, tá bom? Livros aí que solicitaram sobre entendimento do Apocalipse. Depois eu vou fazer uma postagem mostrando livros com sugestões de leitura para entender o livro de Apocalipse, ok? E esse livro recebemos quando, né? Oh, meu Deus do céu. Amém. Abraço, meus irmãos. Foi muito bom estar com vocês. E vamos terminar aqui, então, a nossa aula novamente com fundo musical, porque o negócio é chique. É quase um programa de rádio. Abraço e até mais. Valeu! Terminar.